Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Julia Emily e esse aqui é o Filmeninas, o seu canal sobre filmes e séries a partir de uma perspectiva feminina. O assunto de hoje é Pieces of a Woman, esse filme super interessante que estreou no catálogo da Netflix no dia 7 de janeiro. É bem recente, mas é um filme que já vem de festivais, inclusive foi premiado. A história começa mostrando um casal muito afetuoso, uma mulher grávida, Martha, a protagonista da história, interpretada pela Vanessa Kirby. E você vê a harmonia do casal, da casa, você sente que tá tudo bem entre aquele casal. A protagonista começa a sentir as dores para ter o bebê, e você pensa, ok, ela vai pro hospital, mas não. Eles optaram por ter o bebê em casa, então trata-se de um parto domiciliar. Ocorre que a parteira que iria fazer o parto da Martha está ocupada em outro parto. E aí aparece uma substituta para realizar esse parto. A gente vê uma cena de parto que muita gente falou que é uma cena complicada. Mas por que é complicado? Não tem nada de complicado ali. Vamos parar para imaginar que o parto ele é um momento sofrido. Não dá para imaginar que uma mulher vai dilatar 10 centímetros, né? Vai passar uma criança por ali e ela não vai sentir dor com aquilo. Ela vai sentir dor, vai ser sofrido, e em algum momento essa mulher vai achar que talvez ela não seja capaz de realizar aquilo. Outra coisa que muita gente achou estranha é ela ter enjoo. Só que se você for pesquisar na internet, ou se você tiver alguma experiência com parto, você vai descobrir que é algo normal, que pode acontecer com muitas mulheres. Inclusive a sensação de que pode defecar é uma sensação muito comum, inclusive muitas mulheres defecam. Então, o que ocorre é que não é um parto idealizado, como a gente vê nas novelas, por exemplo, onde a mulher tem as dores, a bolsa rompe, ela chega no hospital e 2 minutos depois ela dá 2 gritos e tá com o bebê no colo. É uma ruptura com uma ficção tal qual a gente conhece, né? Esse momento do parto costuma ser muito bonito, costuma ser muito mágico em filmes e novelas, e ali ele não é. Talvez a gente fica com essa sensação de que talvez algo ruim vai acontecer, mas na verdade não tem nada fora do comum ali. Quando a Martha tá quase para ter o bebê, a parteira substituta mede a frequência cardíaca da criança e vê que tá abaixo do normal, do esperado. E aí a gente tem um primeiro alerta de que talvez algo não esteja bem. Ela mostra um pouco de preocupação, e então ela vai lá na bolsa dela, pega outro equipamento, vai lá e mede de novo e percebe que continua abaixo do normal e sugere que a Martha vá para o hospital. Ela bate o pé e diz que quer ter o bebê em casa como foi planejado, como eles tinham idealizado. Mesmo assim, ela pede para o marido chamar a ambulância caso algo ocorra, né? Ele chama a ambulância, mas a criança acaba nascendo e parece que tá tudo ok, a parteira fica aliviada e tal. Só que em algum momento a criança começa a parar de respirar, fica roxa e a ambulância tá chegando, os médicos chegam, a gente não tem informação porque a cena corta, né? Cinema é elipse, então algumas coisas não precisam ser mostradas, você entende? Depois a gente descobre que a criança veio de fato a falecer. E é um filme muito interessante, já começa aí, né, quebrar barreiras nesse início, já mostra todo esse critério para falar de um momento que, gente, a gente tá tão acostumado com parto idealizado que a gente meio que se choca ali. E eu acho que é uma das coisas que o filme buscou, é justamente essa reação. E essa reflexão, que a gente reflita depois, mas o que tinha de errado ali? Nada, até então não tinha nada, até a frequência cardíaca da criança está baixa, tava tudo normal, dentro do esperado. Depois, outra coisa que o filme quebra aí as barreiras é como esse casal reage a esse luto. A gente espera, né, que a mulher ela ocupe um papel de super sensível por essa perda, um papel de talvez histérica, de que não consegue lidar com a situação. E na verdade a gente tem meio que, pelo que se é esperado, por essa concepção pré-estabelecida de que a mulher fique sensível e o cara entre num estado de negação, ali ocorre o contrário. A Martha, ela entra num estado de negação e o que você vê é uma relação se deteriorando. Quer dizer, a relação, ela perde total aquela harmonia, aquela sincronicidade que tinha no início. E é muito interessante essa perspectiva, porque se a gente for pensar o roteiro, é escrito por uma mulher, pela Kata Weber. Você vê que é uma concepção feminina não estereotipada. É uma mulher que ela não
ela não tem surtos, que ela não sofre, ela tá ali na dela, naquele processo de negação e, sabe, vivendo o processo dela. Inclusive, tem um dos momentos que ela decide que vai doar o corpo da criança para a ciência, para ser estudado. E é um escândalo por parte do marido, da mãe, da família, dos amigos, porque eles queriam um enterro, que a criança fosse enterrada como um anjinho. Mas eu consigo entender essa mulher porque é uma mulher que não entende por que ela teve que passar por tudo aquilo e a criança morrer, sabe? Qual é o sentido disso? Qual é o sentido de eu carregar 9 meses uma criança, de ter todas aquelas dores, ela nascer e morrer depois? Não faz sentido. Então ela estava buscando um significado para aquela experiência. E um significado poderia ser, minha filha, né, era uma menina, vai servir para a ciência de alguma forma, vai poder ser estudado, vai ter alguma contribuição. E é muito interessante essa expectativa que a sociedade, tanto a mãe, a família quanto o marido, põe em cima da mulher de que ela tem que sofrer, de que tem algo errado, de que ela tem que fazer terapia. Caramba, é o processo da pessoa, deixa ela, respeita. Acaba sendo muito tóxico como a mãe interfere nisso, como a família interfere nisso, como o marido espera que ela se posicione. E o que acontece é que esse abismo, esse muro ele vai crescendo, esse abismo ele vai ganhando espaço entre esses dois personagens. E tem um momento muito interessante no filme que a câmera roda pela casa e mostra uma casa onde as plantas estão murchas, onde as louças estão acumuladas na pia, tá tudo bagunçado, tá tudo desordenado. E um fato muito interessante também é que esse casal se culpa. Aliás, existe muita culpa em todos os lados. A Marta culpa a mãe, porque a mãe não aceitava o relacionamento com o marido, não aceitava que ela recorresse a um parto daquela forma, domiciliar, inclusive em algum momento, né, de forma muito tóxica, joga na cara da filha de que se ela tivesse ido pro hospital isso não teria acontecido. O marido culpa ela pelo que aconteceu, ela culpa o marido também, é todo mundo se culpando. E numa dessas é preciso encontrar um culpado para essa tragédia. E quem é esse culpado? A parteira. Inclusive tem muita crítica também falando que a parteira era uma picareta, porque isso é dito no filme, né? A mãe da Marta fala que a parteira é uma picareta, todo mundo fica apontando a parteira como uma grande culpada pelo que ocorreu, mas na verdade não é isso também, é uma caça às bruxas, alguém tem que ser culpado por uma coisa que não faz sentido, alguém tem que levar essa culpa. Outra coisa que é muito interessante é que a Marta se nega a ir no julgamento, a falar contra a parteira. Então, quando o advogado de defesa interroga a Marta, ela se dá conta que na verdade a criança nasceu saudável, que ocorreu tudo bem. E a criança, em algum momento, né, teve um mal súbito. Inclusive tem um filme muito interessante com a Natalie Portman, que traz isso também. Uma mãe super amargurada, porque ela acha que ela matou o bebê enquanto dormia com ele no colo. E, na verdade, no final, um plot, a gente descobre que o bebê ele morreu desse mal súbito, que foi por isso que não conseguiram comprovar o porquê a criança morreu. E nesse filme, Pieces of a Woman, é a mesma coisa. Existem vários testes, é feito vários testes e não há uma causa definitiva, uma causa que esclareça a morte da criança, porque na verdade foi isso, foi um mal súbito, foi uma fatalidade. A minha nota para esse filme é 8,5, justamente por essa visão super apurada, num momento tão idealizado que é o parto. Eu gosto muito como isso se aproxima tanto de uma situação real, de uma realidade, que chega a ser chocante para algumas pessoas. E eu acho que é esse o intuito do filme, é levar uma reflexão, uma discussão e a gente dizer assim, pera, mas isso tudo é normal, sabe? Por que eu acho que não é? É justamente porque é essa idealização. E não só essa idealização sobre o parto, mas essa expectativa social sobre a mulher que é uma pressão assim, que não dá pra entender, gente, porque as nossas mães, os nossos avós, os tios, as tias ficam sempre perguntando quando a gente vai casar, quando a gente vai ter filho, quando a gente vai fazer isso, quando vai fazer aquilo. Eu gosto muito como a câmera busca esses sentimentos, como ela capta, como ela leva até você de uma maneira que você se sente afetado. Eu me senti afetada, eu me senti levada pelaquela melancolia, pelaquela tristeza,
por aquela negação do que aconteceu, aquela não aceitação. Então, pra mim, o filme ele é bom quando ele consegue realizar isso. Eu acho que a Vanessa Kirby, que interpreta a Marta, tem muitas chances de ser indicada ao Oscar, né, por melhor atriz. Acho que o filme não ganha outras indicações, porque apesar do início primoroso ali, com esse plano sequência desse parto, no final ali se perde por essas questões que eu falei, essa coisa meio malhação. Então é isso, galera. Muito obrigada pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. E até a próxima discussão. Beijinho! Tchau!